Hoje nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. 2 Pedro 3, de 1 a 7. Os irmãos já devem ter aberto aí. Então, assim, para antes da gente ler o texto, vamos fazer uma breve lembrança, né, uma breve introdução, porque já faz até um tempo que a gente não tem estudado a carta de Pedro, já algumas semanas. Então, nós sempre falamos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro no fim da década de 60, da era cristã, um pouco antes mesmo da sua morte. Então, quando ele sabia que ele estava prestes a morrer, ser martirizado, ele escreve essa carta para esses irmãos. Nós não temos certeza se eles eram os irmãos da Ásia Menor que receberam a primeira carta ou não, a gente não sabe. Mas esses irmãos que receberam essa carta, eles estavam passando por uma dificuldade, um processo muito complicado de falsos mestres em seu meio, ensinando mentiras, ensinando de fato coisas erradas, heresias, e a gente já falou bastante sobre elas atrás, né? No capítulo 1, Pedro ele orientou os crentes. Aqui é uma carta pequena, se você quiser chegar em casa hoje para relembrar, lê ela toda, né? São 2 capítulos antes daquilo que a gente leu hoje, lembrando sempre que uma epístola como essa, ela é um corpo único. Então, a gente não tem que ler separado em versículos, simplesmente, ou capítulos. A Bíblia é um corpo único. E as cartas, os livros, são corpos únicos. Então, é muito bom quando a gente consegue ter essa visão como um todo, sempre. Por isso que a gente sempre tenta lembrar. O capítulo 1, Pedro orienta os crentes a confirmarem sua vocação e eleição, enfatizando que em Cristo nós temos todo o necessário para uma vida piedosa. Nossa união com Cristo transforma nossas vidas através do processo de santificação. Nós somos capacitados pelo próprio Senhor. Capítulo 2, que a gente terminou recentemente, Pedro vai abordar especificamente os falsos mestres que estavam ali naquele meio, e dando muita ênfase a esses homens. Ele vai nos dar um retrato bem claro de quem eles eram, quais eram as suas práticas, quais eram os seus ensinos, quais que eram as suas motivações, o que eles estavam querendo. Então, e aí a gente olha e fala, mas é para o primeiro século isso? Não, irmãos. Os falsos mestres, eles agem de maneira muito semelhante até hoje. Então, quando a gente olha esse retrato, a gente está vendo o retrato dos homens da nossa época, como a gente viu nos últimos estudos. E agora, no capítulo 3, que é o último capítulo, nós vamos passar a lembrar, Pedro passa a lembrar, então, aqueles crentes, que o Senhor voltará. Então, essa é a grande ênfase desse capítulo, o Senhor vai voltar. E por que essa é uma ênfase tão forte? Porque é verdade, que o Senhor disse isso, porque no Antigo Testamento sempre foi dito desse grande dia, mas porque aqueles falsos mestres, uma das coisas que eles rejeitavam era a ideia de que um dia Jesus Cristo iria voltar e que haveria um juízo. Eles rejeitavam essa verdade. Então aqui Pedro está sendo bem enfático e ele vai, de fato, pegar esse ponto e ser bem claro. Então o Senhor vai voltar e a partir dessa verdade, como que isso vai implicar na minha vida, no meu dia a dia? Esse é o grande ponto. Você vive de um jeito, se você crê que um dia Jesus Cristo vai voltar e todos nós vamos prestar conta dos nossos atos em Cristo Jesus, por salvação na pessoa de Cristo ou pela condenação, pela rejeição a Cristo, você vai ter um tipo de vida. Agora, se você rejeita a ideia de um juízo, se você rejeita a ideia de que um dia você vai ter que prestar contas, se você acha que simplesmente, como um naturalista pensa, um materialista pensa, que é tudo pó, e um dia a gente vai simplesmente morrer e se desfazer e tudo acabou, você há de convir que a nossa vida vai ser diferente, não é? Se morreu, acabou, que é o que muitas pessoas pensam, a gente vive diferente. Não é sem razão que quando nós olhamos para o mundo e a gente vê muitas coisas que a gente acha absurdas e loucas, e o que está acontecendo, a gente vê, ao mesmo tempo, crescendo a ideia de pessoas, mesmo dentro da igreja, que creem que nunca vão ter que prestar contas, que o Senhor não está cuidando, que o Senhor não é juiz e que nunca vai haver um juízo. E que tudo é simplesmente um movimento para a gente se sentir um pouco melhor. A igreja não é para isso. A igreja, ela depende, sim, e sempre vai ter que ter, em todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de falar, esse processo, que a gente falou bastante ontem, anteontem, que começa com a criação, mas ele vai passar, a gente sabe, pelo processo de queda, por um processo de redenção, que nós sempre falamos aqui, mas também por um momento de consumação. Então, esse processo todo está envolvido todas as vezes que a gente abre a nossa Bíblia e lê. Isso é para a gente lembrar do que a gente está falando aqui. Vamos, então, ler agora o texto. Amados,
Esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aqui é o falso mestre. Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é a afirmação dos falsos mestres. Acontece que, de propósito, eles esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Esse é o texto que a gente vai meditar hoje. Então, aqui esses 3 pontos que nós vamos falar. Primeiro, lembre-se, e a gente vai ver o que a gente precisa se lembrar. Segundo, os destruidores da esperança. Havia ali no meio daquela igreja, uma igreja jovem, uma igreja que estava há décadas próxima do nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que já estavam tentando, naquele momento, na década de 50 e 60, tentando destruir a esperança daquelas pessoas. Nós vivemos 2000 anos depois. Se naquele contexto já havia aqueles que queriam destruir a esperança do retorno de Cristo, quanto mais hoje, depois de tanto tempo passado. E depois a gente vai falar disso daqui, uma palavra que jamais muda. Então, o primeiro ponto é esse, lembre-se. E aí a gente tem o texto que a gente acabou de ler aqui, os versos 1 e 2. E eu quero que você preste atenção no primeiro ponto aqui do verso. Amados. Se você tiver na memória as últimas pregações, os últimos sermões, você vai lembrar que o teor, especialmente do capítulo 2, é muito duro. Ele é muito duro, ele é muito pesado. Ele está falando de situações muito ruins, de ataque relacionados sim, aos falsos mestres, mas aquela era uma carta para uma igreja que estava recebendo essas pessoas, que estava ouvindo essas pessoas. Então, ela é uma carta dura, ela não é uma carta que tem palavras doces. Não, ele tem, de fato, Pedro, ele é muito direto e muito claro na forma como ele mostra o perigo que aqueles homens estavam correndo, aquelas mulheres. Mas agora ele volta para a gente lembrar, a gente sempre tem que lembrar. Às vezes a gente lê a carta aos Coríntios e vê tantas loucuras, quanta coisa. A gente vê os Gálatas já levando bronca no começo do capítulo. A gente vê aqui essa carta também, mostrando como que a igreja aceita falsos mestres do seu meio, mas de vez em quando a gente tem que vir e lembrar que eles são amados de Deus ainda. Então não existe igreja perfeita. Aproveitando esse final de semana de Cosmovisão, né? O nosso irmão que esteve aqui, que gosta muito, né? O pastor Allen, né? Sempre gosta, eu também gosto muito do irmão Francis Schaeffer. Existia uma frase que ele usava, o Francis Schaeffer usava muito, que era a seguinte: se você ficar entre a perfeição e o nada, se para você assim é perfeição ou nada, você vai ficar com nada, porque nós somos todos pecadores. Então não existe lugar perfeito. Então você olha uma igreja como essa, era uma igreja difícil, mas Pedro ele vai nos lembrar que eles eram amados, e ele não estava usando uma figura de linguagem aqui. Ele, de fato, amava essa igreja. Ele, de fato, estava preocupado com essa igreja. E tem mais um detalhe que eu quero que você preste atenção. Muitos de nós aqui já somos crentes há algum tempo, alguns de nós aqui somos crentes há menos tempo, mas a maior parte dos irmãos que estão aqui, ou mesmo daqueles que não creem no Evangelho que estão aqui, tem alguma noção da palavra de Deus. É lógico que os que são crentes conhecem mais. E quando Pedro ele escreve essa carta, ele está partindo desse pressuposto. Ele está partindo do pressuposto que aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta, eles conheciam a Bíblia. Essa carta aqui não é para ensinar a palavra para aquelas pessoas, apesar dela mesmo ser palavra, né? Mas não era uma carta para ensinar coisas novas, mas ela era uma carta para fazer o quê? Relembrar. Relembrar de coisas que eles já sabiam, mas existia sempre, e sempre vai existir essa chance de que nós nos esqueçamos.
Para todos vocês aqui que já são membros da nossa igreja, ou que não são membros da nossa igreja, mas são de outra, todo mundo aqui já foi batizado, passou por classe de novos membros, catecúmenos, a gente conhece. Você sabe por que você foi salvo? Você sabe, por causa do Evangelho, Jesus Cristo. Mas é como o nosso irmão Jamilson falou aqui no início. A gente esquece. A gente para de pensar, a gente para de dar importância. Ou a gente guarda essa verdade, às vezes, num lugar muito teórico lá dentro, em que você pode acessar quando há necessidade, mas que você não vive isso. Eu vejo agora, eu estou com os meus filhos crescendo na escola, né? A Isabel já está no ensino médio, está ali em cima, e aí o ensino médio, quando eles estavam no 4º ano, 5º ano, 6º ano, eles pediam para eu ajudar alguma coisa, especialmente na parte de matemática, eu ajudava. 2 vezes 4, eu sei, né? Equaçãozinha de primeiro grau, x, isso aí eu até lembrava. Agora chegou num ponto em que eu não consigo mais, eu não me lembro. E aí, esses dias, a Isabel me exortou lá. Ela falou assim, pai, vai cair moda, mediana. Eu falei, você não lembra disso? Eu falei, eu sei que dentro da minha mente, em algum lugar, eu me lembro desses nomes, eu lembro que um dia eu aprendi, eu lembro que um dia eu usei isso numa prova, que eu até passei de ano, mas eu não faço a menor ideia do que é, eu não sei para que serve, e eu não me lembro como faz. Então, vocês vão ter que se virar aí. Eu acho que isso acontece com a gente, não acontece? Nós aprendemos, eu aprendi isso, eu sabia fazer, mas eu não lembro mais. Por que eu não lembro? Porque, eu não uso, certo? Se eu fosse, às vezes, alguém que lida com estatística, eu talvez saberia. Porque, para mim, não é importante. Então, por exemplo, eu gosto muito de história. Eu não uso história no meu dia a dia, no meu trabalho, por exemplo. Não sou professor, mas eu gosto muito, eu acho importante. Isso é uma coisa que eu leio e estudo. Para mim é importante. Então, quando você despreza algo, ou você não entende aquilo como importante, ou quando você não usa aquilo, a tendência é que mesmo algo que você saiba, aquilo fica guardado ali, está em algum lugar escondido, às vezes você lembra, às vezes você não vai lembrar. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Esses amados irmãos, eles estavam precisando ser despertados, relembrados de algo que eles sabiam, mas que talvez eles estivessem se esquecendo. E é tão interessante que quando a gente olha, isso é uma dica para todo mundo aqui, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você começa a perceber palavras que se repetem muito, a gente sempre tem que entender. Padrões querem dizer algo. Então você vê que ele aqui está, Pedro, ele não é para ficar encontrando o significado oculto, não é nada disso. Mas quando a gente fala muito uma coisa, é porque a gente quer enfatizar isso. Agora preste atenção no texto. Acompanhe ali em cima. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Despertar a mente, o que é, senão também uma forma de dizer que ele estava querendo. Acende, vamos ver se pega no tranco a cabeça de vocês. Porque está aí. Mas vocês precisam saber. Essa mente esclarecida, aqui é no sentido da mente purificada. Ele está falando para cristãos aqui. Pessoas que não eram perfeitas, mas eram pessoas que podiam compreender isso. Né? Ele não está falando para um ímpio que não vai ter compreensão. Ele está falando para alguém que poderia compreender. E se não estava compreendendo, é porque deliberadamente estava deixando de lado, ou não conhecendo, ou não buscando, ou não se importando, né, de alguma forma. Para que se lembrem, olha só, eu procuro com lembranças despertar a mente de vocês, para que vocês se lembrem das palavras que anteriormente já foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Vocês conseguem ver como que a preocupação dele, de fato, era essa de lembrar e lembrar. Ele queria lembrar. Ele queria lembrar. Você precisa lembrar de algo que vocês já sabem. E do que eles deveriam se lembrar? O que ele está querendo que eles se lembrem? Ele não está preocupado que eles se lembrem de alguma coisa específica. Lembra da emoção que você sentiu o dia que você se batizou? Lembra do jeito que você se sentiu quando... Não. Ele está falando de outra coisa. De uma coisa muito mais palpável. De algo que, de fato, é muito importante, muito sério, e que, de fato, é isso que nós precisamos nos lembrar, porque isso aqui, nós também precisamos nos lembrar e podemos nos esquecer. Lembrar do quê? Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também
do mandamento do Senhor e Salvador. Quem que é Senhor e Salvador? Jesus Cristo. Que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro, então, está sendo muito claro aqui, muito direto. Quando você olha aqui, prestem atenção. Ele está fazendo duas referências. Ele fala, vocês não podem esquecer de dois tipos. Vamos dividir em dois aqui as palavras. As palavras que os santos profetas deixaram para vocês, ou ensinaram para vocês. Quem são os santos profetas? Aqui a gente está olhando para os profetas mesmo. Aqui para eles era uma representação muito clara, e essa era uma terminologia já usada naquela época, dos profetas do Antigo Testamento. Aqui é uma referência clara dos profetas do Antigo Testamento. Então, vocês têm a palavra de Deus deixada para vocês desde o Antigo Testamento, que já era formado, já estava ali. Mas, ao mesmo tempo, vocês também têm que se lembrar do mandamento, da ordem, das ordenanças aqui, de quem? Do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu os seus ensinamentos. Você já viu na sua Bíblia o Evangelho escrito por Jesus? Tem? Não, não tem. Por meio de quem que nós recebemos os ensinos de Cristo? Por meio da transmissão apostólica, dos apóstolos. Então, ele ali, Jesus Cristo, ele passou 3 anos ensinando aqueles homens, e o Espírito Santo vem àqueles homens e os inspira, os seus apóstolos e outros homens que não eram dos 12 apóstolos, mas foram usados por Deus, para que a palavra de Deus fosse escrita. De acordo com o quê? De acordo com aquilo que o próprio Jesus Cristo ensinou. A palavra que nós temos é a palavra de Deus. E veja, a forma como Pedro coloca. A Bíblia total que nós conhecemos hoje, os 66 livros e cartas que nós temos aqui, não estava formado ainda nessa época. Mas já havia uma compreensão muito clara da igreja, né, colocando até mesmo em pé de igualdade o quê? A palavra dos profetas e a palavra que os apóstolos estavam passando para a igreja falando de Cristo Jesus, do Senhor e Salvador deles. Então, isso aqui fica muito claro. E a lembrança é essa. Ele fala, lembre, desperte a mente de vocês, lembre-se, não esqueça do quê? Da palavra de Deus. Nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Palavra essa que é una, tá bom? A palavra, apesar de a gente ter vários tipos de escrita, a gente tem 2, o Antigo e o Novo Testamento, a gente tem vários livros, mas, meus irmãos, a palavra como um todo, ela é única. É a palavra de Deus. É por isso que quando a gente lê ela como um todo. Se você lê trechinhos esparsos e separados, como aquelas caixinhas de promessas que você puxa um versículo e lê, você não vai ter uma compreensão adequada. E não só isso, às vezes você vai ter uma compreensão efetivamente errada das Escrituras. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia traz novas revelações, esclarece coisas, e por isso que a gente tem que ter uma compreensão dela como um todo. Então, Pedro aponta para essa unidade em toda a palavra, e uma unidade que decorre do fato de que ela toda foi inspirada pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo, usando muitos homens, em muito tempo, sim, mas inspirada pelo mesmo autor, que é o Espírito Santo. Agora, essa é uma verdade para todo mundo? Sim. Para a igreja em todos os tempos? Sim, é verdade. Mas por que ele está lembrando disso agora? Às vezes você vai ter livros da Bíblia que não está sendo lembrado, e aqui ele está lembrando. Porque ele sabia que aqueles irmãos estavam debaixo de um perigo iminente. Eles estavam debaixo de um ataque muito específico de falsos mestres que estavam tentando desviar eles do caminho. E quando você quer desviar alguém do caminho, você tem que tirar o quê dele? A base. E qual que é a base do nosso conhecimento? Qual que é a base daquilo que a gente pode reconhecer como verdade? A palavra de Deus. Por isso que sempre quando vai haver qualquer tipo de movimento herético, você pode saber, quando você vai olhar para o movimento, que em algum momento, às vezes pode até ter sido uma igreja séria em algum momento, mas teve um momento em que alguém começou a dizer, não, veja bem, não é bem assim, a palavra é importante, a gente ama, todo mundo tem a sua Bíblia, mas não é bem assim. E começa a se questionar o quê? A realidade da palavra. Que a palavra é inerrante, que a palavra é totalmente eficaz e que a palavra é de Deus. E quando a gente mexe com isso, quando a gente mexe com essas verdades, aí a gente pode saber, um problema vai acontecer. Talvez não vai ser rápido, talvez demore mais, talvez demore menos, mas vai acontecer. Então, eles estavam debaixo desse ataque. E porque eles estavam debaixo desse ataque, então Pedro, ele escreve essa carta e ele está dizendo, lembre-se, eu estou escrevendo para lembrar vocês disso tudo, para despertar a mente de vocês.
Segundo ponto, a gente vai ver como que esses destruidores de promessas, eles agiam. E aí, como que eles faziam? Aqui a gente gosta muito das promessas, não gosta da palavra de Deus? A palavra tem promessas maravilhosas para nós e que a gente precisa conhecer e lembrar. Mas tem algumas promessas que não são necessariamente boas. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma profecia bíblica. Aqueles homens já estavam experimentando isso em alguma medida. Nós estamos experimentando isso em alguma medida, mas o fato que é, nos últimos dias virão essas pessoas. Sabe aquele pessoal que a gente estava estudando lá no capítulo 2? Aquele povo terrível, que só pensava em poder, sexo e dinheiro e faria de tudo, mentiria se fosse necessário, mataria se fosse necessário, para conseguir o que eles gostariam? O texto diz, eles virão. Então não é uma coisa só daquela época? Não, eles sempre estarão aí. Eles sempre estarão aí. Esses ataques viriam desses falsos mestres. E quais são os últimos dias? É lógico que às vezes alguém vai ter uma interpretação diferente em relação a isso, mas a interpretação que eu coloco aqui é que últimos dias é aqueles dias entre a vinda de Cristo, a primeira e a segunda. Porque senão eles não estariam vivendo naquele momento ali, eles já estavam passando por aquilo. Mas vamos lá. Se é verdade isso, e é assim que eu creio, que os últimos dias, nós já estamos nos últimos dias, esses homens eles estavam vindo lá naquela região, naquela época, e eles estão vindo hoje, e eles podem vir a qualquer momento. Às vezes, irmãos, a gente vai passar dias de paz na igreja, 1 ano, 2, 3, 4, 5, e de repente, pum! Estude a história da igreja e você vai ver que é assim. Tanto que é muito raro você ver histórias de igrejas locais, falando de igrejas locais, que existem há 200 anos de uma maneira sempre. Você não acha. Você não acha. Você pode ter denominações que existem há bastante tempo, cheia de lutas, mas igrejas locais, às vezes você vai ver, aí passou um pastor, arrebentou com tudo, aí veio outro, deu uma restaurada. Isso é normal. Isso acontece. A gente fala normal, não é que isso é normal, isso é comum, infelizmente. É algo que está acontecendo por causa do pecado. Então, esses falsos mestres, eles sempre estarão no nosso meio. Se você acha que agora a gente está tranquilo porque isso não está acontecendo, se prepare porque vai vir. Em algum momento eles virão, tá bom? Então, se a gente está debaixo dos mesmos ataques, a gente tem que estar preparado com as mesmas advertências. Essas advertências não é para aquele povo só, é para nós também. A gente tem que estar pronto para isso. E aí a gente vai ver um pouco do método que esses homens usam. E mulheres também, né? Então, isso não é algo que só o homem faz, né? Qual é o método que essas pessoas usam? É lógico que existem vários métodos, a gente já falou de alguns deles. Eles usam violência, às vezes, eles usam a sensualidade, às vezes, eles vão usar mentira sempre vai estar ali. Mas um dos métodos que eles usam é a zombaria e o escárnio, que é o famoso tirar sarro, que é o famoso ficar zoando, você ficar zombando. E aqui, meus queridos irmãos, assim, se você não liga para isso, se você é um daqueles crentes bem bravo, pode tirar sarro de mim, eu não ligo, que bom, graças a Deus, isso é uma vantagem que você tem. Mas muitos crentes sofrem com isso. Muitos crentes, quando são zombados, quando são escarnecidos, muitas vezes em ambientes difíceis, e a pessoa está tirando sarro, a pessoa, de fato, ela fica mexida, ela fica tentada a pecar, e assim. Então, a gente tem crentes diferentes dentro da igreja. Se esse não é um problema, uma tentação pela qual você passa, entenda que outras pessoas passam por essa tentação. E Pedro está falando, se não fosse importante, Pedro não iria tratar disso. Então, vai ter pessoas que vão sofrer mais e outras menos, mas o fato é o seguinte, esses homens, nos últimos dias, eles virão e eles vão escarnecer com as suas zombarias aqueles que creem. Irmãos, assim, esse ataque ele não vai ser um ataque honroso ou digno. Ele não vai pensar assim, quem que é o líder aí da igreja? É o presbítero ali, o Flávio, o Alexandre, o Marco. Eu vou escarnecer dele. Não, ele não vai fazer assim. Ele não quer conversar com quem sabe responder. Sabe onde que vai vir esse escárnio, essa zombaria? No seu trabalho, o dia que você estiver sozinho. Na escola das crianças. Na faculdade. Com o vizinho. Com o primo. Com o tio. Com a mãe. Com o pai. Com o filho. Dependendo de alguns de vocês aqui. Pessoas próximas a nós, um dia eles vão olhar bem para a sua cara e falar assim, sério mesmo, Flávio, que você acredita nesse negócio que Deus criou? Louco, cara. Nossa, eu tinha você em alta consideração, eu achava que você era inteligente.
E aí você escuta isso, e você tem certeza, mas ao mesmo tempo você se sente fragilizado, talvez, ofendido, ou com medo, e confuso. Meus irmãos, aí você fala, mas quem estiver firme, firme não vai cair. Não vai mesmo. Mas, meus irmãos, isso é um ataque sério. E é um ataque que todos nós vamos passar. E que os nossos filhos vão passar. Mas meu filho não vai para a escola. Vai passar em algum momento da vida, eles vão passar e vão ser atacados. E a gente vai se questionar, e se meu pai estiver errado? Se o pastor estiver errado? E se todo mundo estiver certo? Porque, no fim, hoje, nós somos a contracultura. A cultura diz isso. Vocês conseguem ver que isso não está longe de nós? Esse é um dos principais ataques que nós estamos sujeitos hoje, é o ataque do escárnio e da zombaria. Sério mesmo que você dá dízimo? Nossa, eu tinha você em alta consideração, mas agora eu vi que você está só sendo levado por esse pastor que quer ficar rico. E esses são os pequenos escárnios e zombarias que esses homens vão trazer. Eles zombam da fé dos crentes, zombam da Bíblia no qual os crentes creem, zombam da nossa ética, do jeito que você vive, zombam do nosso jeito de viver, zombam do próprio Deus. Meus irmãos, se eles zombam de Deus, vocês acham que eles não vão zombar de nós? Do seu jeito de ver? Lógico que eles vão. Eles não têm compromisso com nada. E aqui, a gente pode, e a gente conversando com outros irmãos, eu já fui um ímpio, eu já fui um desses zombadores. Eu já fiz isso com pessoas que, eu creio no Evangelho. Sério mesmo? Você está louco? Eu já falei isso. Então, assim, isso acontece. Nós fazemos isso, nós ouvimos isso, nós temos que estar preparados para isso. E é interessante porque o texto vai dizer para nós que, além de zombar, eles fazem o quê? Eles zombam ao mesmo tempo que eles estão andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, eles não só fazem um ataque direto contra você, dizendo que você é um idiota, a palavra é essa mesmo, é isso, dessa é a forma como eles nos tratam, mas, ao mesmo tempo, eles estão vivendo nas suas paixões. Lembra quando a gente estudou antes? Eles são carnais, devassos, eles vivem na busca desenfreada por sexo, por dinheiro, eles agem como bestas, animais, nessa busca desenfreada pelos seus próprios prazeres, e eles continuam vivendo assim, e continuam tentando te puxar para andar junto com eles. E aí até o nosso pastor Allen comentou isso ontem, no decorrer do estudo, e é isso mesmo. Sério mesmo que você não pode nem ir ali comigo naquela festa ali, mas veja bem qual é o problema, não é nada demais. Não tem. Depois do domingo você vai para a igreja, você acorda cedo, você vai. Mas você sabe que aquele ambiente não é um ambiente cristão. Eu não estou falando que a gente não pode ir a uma festa. Não estou falando que você não pode ouvir uma música ou assistir um filme que não seja cristão. Você pode. Com todo o cuidado, com zelo, sabendo quem você é, você pode fazer isso. Mas, irmãos, tem coisas que você e eu sabemos que não é conveniente, que por si só são pecaminosas. E nós não devemos. E Ele quer te levar junto. Ele quer te mostrar que aquilo é o certo. E Ele quer te puxar. Eu acho interessante, eu gostei muito dessa citação desse irmão aqui, Warren Wiersbe. Se o estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, que eles andam nesse caminho aqui, só lhe resta mudar de vida ou distorcer a palavra de Deus. São duas opções. Porque o ímpio, ele sabe que ele está errado. Tem algo dentro dele que mostra isso para ele. Ele tem essa semente dentro dele que o Senhor coloca que mostra que ele está errado. Não só isso, porque a consciência faz parte da revelação de Deus, a consciência que ele tem, a própria revelação do mundo faz parte disso, mas ele sabe. Então, se o estilo de vida desse indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta duas coisas. Ou ele muda de vida, e geralmente ele não está disposto, ou ele distorce a palavra de Deus. Os apóstatas, e aqui a gente está falando não só daquele pessoa do mundo, agora estou falando do cara de dentro da igreja que está querendo, não tem problema assistir esse filme aqui. Não, é só uns 15 minutos que aparece uma cena de sexo, é pouca coisa, pode assistir, não tem problema não. Ele está dentro da igreja. Não, isso é legalismo, você está sendo legalista. Como que você está falando que eu preciso ir para o culto todo domingo? Legalismo, meu querido, isso aí não existe mais. Quando eu me sinto mal, eu venho, eu busco. Que eu tenho que estar perto, eu tenho que conversar com o irmão para contar as minhas... Não, veja bem. E você sempre vai trazer algo diferente. E aí você usa a palavra. Fala, olha, a palavra está aqui, a palavra diz. E aí ele tem duas opções. Diante da palavra, ou ele muda, ou ele distorce. O que ele prefere fazer? Distorcer. Os apóstatas escolhem sempre a segunda opção, de modo que eles vão fazer o quê? Escarnecer da doutrina do julgamento e da vinda do Senhor. Eu trouxe, no primeiro momento, o escárnio que vem de fora.
que muitos de nós já sofremos. Mas o escárnio que vem de fora, de alguma forma, a gente já espera. Você já foi zombado dentro da igreja? Você já foi escarnecido por irmãos? Que zombaram, às vezes, do tanto que você lê a Bíblia, do tanto que você ora, do tanto que você vai à igreja. É lógico que a gente pode errar. A gente sempre pode errar nos nossos processos, a gente pode estar fazendo uma coisa errada, e faz parte. Mas dentro da igreja pode haver escárnios e zombarias. E a gente tem que estar atento a isso. E se manter firme. E como que eu me mantenho firme? Conhecendo a palavra de Deus. E aí, a minha preocupação deve ser sempre qual? Qual é a minha maior preocupação? Ser julgado pelo fulano, ciclano ou beltrano, ou ser julgado pela palavra de Deus? Eu tenho que estar pensando sempre que o meu julgamento, o qual que eu devo me preocupar, é a forma como a palavra me ensina e como o meu Senhor me julga, não o que as pessoas vão pensar de mim. E vai acontecer momentos, irmãos, que você vai ser o único num grupo, o único numa igreja que, de fato, pode estar tendo uma compreensão correta sobre aquele ponto. É lógico, você pode estar errado também. Então, seja humilde de ouvir e de entender, talvez, quando isso acontecer. Mas vai ter situações em que, por exemplo, você não vai ter o que fazer a não ser sair de uma igreja. Vai acontecer, infelizmente. É lógico, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, a gente vai fazer isso debaixo de muita oração, clamando ao Senhor, pedindo discernimento, sabedoria. Sim, isso não é uma coisa que a gente faz de qualquer forma. Mas entenda, esse escárnio, essa zombaria pode acontecer de dentro da igreja, de pessoas que estão vivendo uma vida ímpia e que querem levar você junto. Porque a gente não quer ficar sozinho na nossa impiedade, né? A estratégia é a mesma. Quanto mais você permanecer fiel ao Senhor, mais objeto de zombaria você vai se tornar. Isso é simples, vai ser dessa forma. E aqui tem um detalhe. Você nem precisa... Aí você fala assim, mas por que o cara vai se meter em querer brigar por causa disso? A maior parte das vezes, se você é uma pessoa que tem andado nos caminhos do Senhor, você já vai ter tanta coisa para você se preocupar que você não vai querer sair brigando com os outros para impor isso a ninguém. Você simplesmente vai estar vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas e vivendo para o Senhor. Só que isso, por si só, já é ofensivo. Isso, por si só, já é ofensivo. As pessoas olham e o mero fato de você estar aqui todo domingo já é uma ofensa para a pessoa. Ah, isso aí ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Certeza, isso é para esconder alguma coisa. Já ouviu isso? Quando uma pessoa é muito certinha, e aí alguém chega, isso aí não pode ser, não, isso aí deve ter alguma coisa errada, isso aí está escondendo algo. Isso é uma maneira que a igreja faz, de pessoas de dentro da igreja fazem, para zombar e escarnecer daqueles que buscam andar. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que as trevas detestam a luz. Então, se todo mundo aqui está sujo, eu não tenho problema em estar sujo. Todo mundo está sujo. Mas se eu chego num lugar onde está todo mundo com a sua melhor roupa e eu chego com uma roupa ruim, o que vai acontecer? Eu vou me sentir deslocado. Eu vou me sentir deslocado. Isso vai acontecer. Então, aqui é um chamado individual para nós tomar esse cuidado, porque isso vai acontecer. Ainda que você fique em silêncio, o mero fato de você viver essa vida normal já é ofensivo. Já é ofensivo. E o primeiro ataque geralmente vai ser esse, a zombaria. Infelizmente, a gente sabe pela história que, dependendo do contexto, do lugar, da época, essa zombaria ela pode escalar para perseguição e ela pode escalar, inclusive, para violência. Isso acontece. A gente vê a história de Roma, por exemplo, o que aconteceu com os nossos primeiros irmãos, a gente vai ver que o que eles estavam fazendo para serem jogados às feras? Só sendo crentes. Eles não estavam buscando revolução, eles não estavam querendo derrubar o imperador, eles estavam só querendo ter as suas famílias e viver a sua vida normal. E isso já era suficiente para isso acontecer. E qual era o argumento que eles usavam? Então, a prática deles era a prática da zombaria, mas eles tinham argumentos interessantes aqui. E eu vou dividir aqui em dois argumentos, tá? Dois argumentos que eles utilizavam, que está entre aspas aqui, e que são argumentos que são usados até hoje. O primeiro argumento ele vai dizer respeito à veracidade, ou se é verdade mesmo, essa promessa de que Jesus um dia ia voltar. Eles estavam questionando isso. E eles dizem, onde está a promessa da sua vinda? Então, esses falsos mestres, eles rejeitavam a ideia da parousia, o retorno de Cristo. Quando Cristo voltar e todos vamos ver, e todo olho verá. Eles estavam dizendo, é mentira.
E aí eles vão olhar e vão dizer assim, olha só, já faz 30 anos que Jesus morreu e ressuscitou, vocês ainda estão esperando, vocês não perceberam que está errado? Viu, não é para sair da igreja, vamos continuar aqui com a nossa vida aqui, porque é legal estar junto, mas assim, Jesus não vai voltar. Era isso que eles estavam dizendo. E aqui, quando eles dizem isso, meus queridos, lembra? O que a gente acabou de falar que as pessoas deviam se lembrar? Das palavras dos santos profetas, das promessas do nosso Senhor e Salvador, dita a nós por meio dos apóstolos. Algum desses três, alguma vez, deixou de falar sobre a realidade da segunda vinda do nosso Senhor e do juízo final? Nunca. Desde Gênesis nós esperamos o juízo. Sempre foi dito do juízo. Sempre foi dito do dia em que todas as coisas seriam efetivamente tratadas diante de Deus. Sempre foi. Então, quando alguém chega para você e fala assim, é mentira, Jesus não vai voltar, essa pessoa está rejeitando a palavra de Deus praticamente como um todo. Ah, mas já faz 30 anos. Se naquela época fazia 30 anos, hoje faz 2000, e Jesus ainda não voltou na sua glória e poder. Mas a promessa continua ali. Mas esses homens, eles gostariam de fazer o quê? Destruir a promessa. Destruir a confiança que aquelas pessoas tinham, e até hoje a gente vai passar por isso, nas promessas que a palavra de Deus nos traz. Esses homens estão aí até hoje. Existem homens agora dentro da igreja, já há muito tempo dentro da igreja, que eles questionam até mesmo se Jesus existiu fisicamente. Aí, não, eu até aceito que ele existiu, né? Mas ressuscitou? Aí já é muito. Fez milagre? Isso aí não. Isso são formas de falar que a Bíblia, que a palavra de Deus está errada. Já o segundo argumento vai dizer respeito à própria natureza. Olhando para as coisas aqui. Tem a ver com Cristo? Tem, mas aqui ele está olhando para todas as coisas. Veja, olha a natureza, nada muda, tudo permanece igual desde sempre, e nada vai mudar. O que tem é isso aí, ó, é o que você está vendo aqui. É isso aqui, ó. Vai lá no cemitério e você vai ver o que é a realidade. É aquilo ali. Você nasce um dia no hospital e um espaço de tempo aí que pode ser um pouco maior, um pouco menor, você volta para esse hospital e morre e é enterrado. É isso que existe. E isso vem sendo assim desde sempre e nunca vai mudar. É um argumento interessante, né? Porque o naturalismo, como nós conhecemos, vai surgir no século XVI, XVII, XVIII, mas naquela época ele já tinha um argumento assim. O que vale é isso aqui, ó. É matéria, é o que a gente está vendo e nada mais. Olha o que eles dizem aqui. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É interessante que em ambos esses argumentos é clara a percepção de que a verdade da palavra, porque a palavra diz que já houve muitas mudanças nesse processo. O ato criador de Deus fez mudanças na terra. A gente vai ver daqui a pouquinho, o ato criador de Deus, ele fez mudanças na forma, primeiro ele cria, e depois ele modela, e ele faz separação, ele faz vários atos. Ou seja, existiram várias mudanças. E não só isso, o Senhor agiu na história, por meio do dilúvio e tantas outras formas ele agiu, e aí ele fala, e vai agir de novo, e vai continuar agindo. Essa é a verdade que ele está trazendo para nós, a palavra traz. Quando você diz, não, é isso aí, tudo é matéria, sempre existiu, sempre vai existir, e não vai acontecer mais nada, você está rejeitando a palavra de Deus também. No fim, é uma rejeição à palavra de Deus. Para aqueles homens, aquilo que eles viam, viviam e sentiam, era tudo que importava. E no fim a gente volta sempre à primeira tentação. Não tem como. Sempre a gente acaba voltando para Gênesis 3. A palavra de Deus é distorcida. Lembra que a palavra de Deus foi distorcida quando Eva cai e Adão cai? A palavra de Deus foi distorcida pela serpente. E ao homem é ofertada uma promessa de satisfação pessoal, já, ainda que com desobediência a Deus. Toda vez que você é tentado, você passa por esse processo. Então, mudou alguma coisa da época de Pedro para hoje? Não mudou. A gente continua do mesmo jeito. Quantos de nós não temos sido atacados pelos mesmos argumentos, mas talvez com uma outra roupagem? Então, primeiro, o argumento de que Jesus não vai voltar, não, isso aí... Mas está na Bíblia. Você acredita na Bíblia mesmo? De verdade. 2025. A Bíblia é uma palavra para antigamente. Ela está desatualizada. A gente precisa entender com a forma... Irmãos, isso é coisa que a gente escuta, e isso está acontecendo hoje. É uma forma de você escarnecer. A Bíblia contém erro, está desatualizada. Quem que vem com esses ataques? Liberais, progressistas, e eles vão usar isso. Eles vão distorcer a palavra, muitos deles dentro da igreja. E a gente tem também o outro argumento, o argumento materialista, naturalista, que está tão em voga, né? E aí quem esteve aqui ontem
pôde ouvir bastante sobre isso, né? A natureza é um sistema fechado de causa e efeito sem intervenção nenhuma de Deus. Tudo é fruto do acaso. Esse é o argumento que a gente aprende, que todo o nosso sistema de ensino, todo o nosso sistema de aprendizado, todo o nosso sistema de compreensão está sendo, hoje que o mundo pensa, é assim. Qual que é o problema disso? Aí você vai falar assim, Danilo, para. Isso filosofia, isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Falar que causa e efeito, tudo é determinado, nada é determinado. Hoje de manhã, inclusive, a gente falou sobre isso, classe novos membros também. Meus irmãos, isso não é filosófico. Isso é filosófico, mas isso faz diferença no seu dia a dia, em tudo. Porque, primeira coisa, primeiro argumento, se a palavra de Deus, de fato, ela pode falhar, se a palavra de Deus ela pode ser atualizada, se a palavra de Deus ela pode ser interpretada de acordo com a sua vontade, o que você pode considerar como sendo verdadeiro? Cada um pode fazer a sua palavra de Deus. Aí tem a palavra do Danilo, a palavra do Leandro, a palavra do Felipe, a palavra do Kleber. Cada um faz a sua. Então, assim, olha, eu concordo muito com o mandamento de não matarás, mas esse de não cobiçarás eu acho muito pesado. Então, eu vou viver uma vida só mais aqui focado nesse. Toda heresia e toda igreja que está desviada da verdade, ela faz isso. Ela escolhe um ponto ou outro, escolhe... Então, assim, sério mesmo é mulher não cortar cabelo. Isso aí é importantíssimo. Agora, outras coisas que você pode enganar no negócio quando o cara não é crente. Pessoas fazem isso. Vocês conseguem, já viram isso? Nós já vimos isso, a gente vê isso acontecer. Porque, no final das contas, se a palavra de Deus não é a palavra de Deus inerrante e sempre correta, meus irmãos, você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode inventar o que você quiser, vai ser a sua palavra. E aí você perde a noção. E aí a gente faz o que quiser e cada um faz o que quer, e aí a gente vai para o relativismo mesmo. E a crença materialista? Essa crença que, no final, é tudo um sistema fechadinho de causa e efeito, onde eu simplesmente sou um fruto do meio e eu não tenho a menor condição de responder com o meu pensamento, com a minha moral. Se, de fato, é isso, não tem espaço para escolha moral. Se, de fato, a gente é, basicamente, uma máquina dentro, uma engrenagem no meio de uma máquina que vem crescendo nesse ambiente de causa e efeito, eu sou simplesmente mais uma engrenagem. Eu sou só mais um animal, eu sou só mais uma célula e não faz a menor diferença nada. Eu posso fazer o que eu quiser. E tanto faz. Porque, no fim, tudo é absurdo, tudo é desespero e não existe valor, não existe absoluto. Ou Deus efetivamente é um Deus que age na história, que não só cria, mas ele age, intervém na história. Ele cria leis, sim, as leis estão aí, ele criou as leis e a gente pode até estudar as leis. Não há problema nenhum nisso. A gente crê nisso, inclusive a ciência, ela faz parte disso. A gente não é contra a ciência. A ciência estuda as leis da natureza e a gente deve estudar. Foi Deus que deu as leis da natureza para nós. Mas, meus irmãos, a hora que Deus quer, ele pode pegar uma mulher virgem e pode fazer ela engravidar. Ele pode pegar uma mulher estéril e fazer ela engravidar. Ele pode abrir um mar, se ele quiser. Porque o Deus que fez as leis, ele intervém na história. Esse Deus que ele está presente e ele se revela a nós todos os dias, ele está no controle de todas as coisas. Quando você olha e fala, não é nada, isso aí não muda nada. Meus irmãos, quando você faz isso, parece que não é nada, mas no fim das contas você está dizendo, tudo é relativo e cada um faz o que quer. E que se for assim, você não pode reclamar de nada. O dia que alguém te roubar, você sempre tem que aceitar, falar, poxa, ele é um fruto do meio. Isso acontece. Não é culpa dele. Assim como não é culpa minha, a minha resposta. Então, isso tem a ver com o nosso dia a dia. E, por fim, a gente vai ver essa palavra que não muda. Por que esses argumentos deles são fortes? Não precisa levantar a mão. Mas, na sua mente, você já foi tentado por algum desses aqui? Eu já fui. E por que a gente é tentado? Por que eu sou tentado? Sabe por quê? Aí tem a ver com aquilo que o pastor Alexandre pregou semana passada, lá em Tiago. Porque, no fim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa cobiça o atrai e seduz. Sabe por que eu sou tentado a cair nesse pecado quando eu sou zombado, por exemplo? Porque eu sou orgulhoso, eu não quero que as pessoas pensem mal de mim. Porque eu me preocupo com as formas do que os outros pensam de mim. Temor de homens. E a gente é tentado por causa disso. Por isso que, no fim das contas, onde que a gente começa o tratamento contra esses ataques? Nosso coração. Onde está o nosso coração? A gente precisa focar nisso. Nós somos tentados a não parecer tolos, a não parecer ignorantes, não parecermos atrasados, não parecermos burros, a querer ser legal com todo mundo. Nós somos tentados também do outro lado,
aos prazeres da carne que esses homens nos oferecem. Também somos tentados a isso. Mas a gente nunca pode esquecer quem são esses que nos tentam, porque eles são quem? Eles são mentirosos. Se eles são mentirosos, você não pode acreditar em nenhum argumento que eles usam, porque eles também são mentirosos. E é o que Pedro vai mostrar para nós, quando ele começa a rejeitar os argumentos desses homens. E ele vai dizer assim: acontece, irmãos, eles estão falando tudo isso para vocês. Acontece que, de propósito, esses homens, esses escarnecedores, veja bem, quando a gente fala esquecer, você já esqueceu alguma coisa? Todo mundo esquece. Você pode esquecer de dois jeitos. Você pode esquecer sem culpa. A gente esquece, às vezes, sem querer, não esquece? Puxa, esqueci. Não é o caso aqui. Eles não esqueceram sem culpa, porque o texto diz que eles de propósito esqueceram. Deliberadamente esqueceram. Então, sabe quando eu vou contar para você uma história e eu esqueço de um pequeno detalhe? Por exemplo, depois tudo se esclareceu e era mentira aquela situação. Aí você só esqueceu disso. Aqueles homens eram tão mentirosos que até nesse cuidado eles tinham. Eles usam argumentos bíblicos, jogam, mas deliberadamente eles tiram aquilo que para eles não era conveniente. Então, eles deliberadamente fazem isso. Enquanto Pedro quer nos lembrar, o zombador deliberadamente se esquece de mencionar coisas importantes. E aqui é muito interessante. Pedro ele vai dizer que esses homens, eles de propósito esquecem. Vocês lembram quando a gente viu o texto ali atrás? Pedro, quando ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, ele lembra. A preocupação do pastor, a preocupação do homem de Deus aqui é lembrar. A preocupação do escarnecedor, qual que é? Esquecer. E deliberadamente ele faz o argumento dele para que você esqueça, para que você não se lembre, e ele deixa de lado, falando, sabe o quê? O que você quer ouvir. É por isso que Tiago tem tudo a ver. A gente cai, irmãos, porque a gente quer ouvir essas coisas. Até os legalistas aqui, eles gostam de ouvir aqueles pastores malucos que dão ordem para tudo. Por quê? Porque querem ouvir isso. E aqui os libertinos também. A gente sempre quer ouvir aqueles que dizem aquilo que eu gostaria de estar falando, que eu gostaria que fosse a verdade. Só que a gente tem que lembrar que tanto o libertino quanto o legalista, que muitos gostam, tanto um quanto o outro são homens mentirosos que deliberadamente esquecem de muita coisa da Bíblia. E eles só falam o que eles querem. Então, se você gosta de ouvir, tome cuidado, porque tem mentira envolvida ali também. Esse é o método que esses homens usam. O mundo, irmãos, vai ser sempre do jeito que é. Sempre vai ser, era isso que eles falavam, o mundo vai ser sempre do jeito que é. Mas é mentira. É mentira porque a palavra nos mostra, e não só a palavra, mas a criação nos mostra que sempre houve a intervenção do Senhor. Primeiro houve a criação. E depois que a criação, a própria criação, se você vai, e esse é o verso que ele vai citar aqui, que ele vai dizer que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Lembra lá em Gênesis 1:7? Eu transmito aí, se você não quiser abrir. Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. Então você vê, aqui já é um momento em que Deus, já tendo criado todas as coisas, Deus ele altera a disposição de todas as coisas. Houve um tempo em que havia essa água caótica, e Deus ele vai e ele começa a fazer as separações. O firmamento é essa distensão, essa separação em águas de cima, águas de baixo. E depois ele vai trabalhar com a separação de terra seca, com água e tudo mais. Mas o que ele está querendo dizer? Sim, houve mudança. Claro que houve mudança, a palavra nos mostra isso. E posteriormente também, Deus ele faz essa separação, lá na criação, ele cria, ele separa. Por meio do quem e de que ele faz? Por meio da palavra. É por meio da palavra que Deus cria. É por meio da palavra que Deus faz separação entre águas e águas. Por meio da palavra também, logo em seguida, o que Gênesis faz com essa água? Ele usa essa mesma água para destruir o mundo antigo, por meio da palavra. Olha o que esse autor, Michael Green, vai dizer. Por decreto de Deus, o próprio elemento do qual essa terra teve a sua origem, pelo qual foi mantida, foi usado para destruí-la. A gente sabe, a água é a fonte da vida. Não é isso que todo mundo fala? Até os naturalistas falam isso. Não tem vida sem água. Só que Deus ele pode usar a água
para a vida, como ele fez, e o texto nos mostra isso, mas ele pode usar a água também para destruir, porque a criação é dele. Então aqui por sua palavra, Deus ele também destrói. E agora Pedro ele vai olhar para o futuro, aqui no verso 7. E pela mesma palavra, a palavra que criou, a palavra que fez separação de água e água, a palavra que destruiu por meio da água, por essa mesma palavra que os falsos mestres estão rejeitando, essa palavra, essa terra e esses céus que vocês estão vendo, agora eles existem e têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para o dia da destruição dos ímpios. Essa é a verdade. Essa é a verdade que aqueles homens precisavam ouvir, essa é a verdade que a gente precisa ouvir. Ah, o dilúvio há tanto tempo, nem acredito. O fato é o seguinte, essa terra, pela palavra, foi criada, pela palavra foi moldada, pela palavra foi parcialmente julgada várias vezes e pela palavra ela tem sido guardada para que um dia, pela palavra, o Senhor volte e por meio do fogo o Senhor a destrua. E isso vai acontecer. Quando? No dia do juízo, no dia que o nosso Senhor voltar. Tudo é pela palavra. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre, ela sempre se cumprirá. Se você quiser rejeitar ela, rejeite, mas ela vai se cumprir da mesma forma como ela vem se cumprindo desde então. E para a gente concluir então, meus irmãos, aí você vai falar assim, mas você não vai falar desse dia do juízo, do fogo, como que vai ser? Isso é para o próximo estudo, tá bom? Aí a gente vai olhar mais para isso. A nossa conclusão. Por que essa carta foi escrita? Lembra disso? Porque aqueles crentes estavam sendo atacados por pessoas terríveis com intenções destruidoras, falsos mestres, que estavam tentando fazer com que eles se esquecessem da palavra e vivessem uma vida torpe, uma vida horrível, uma vida de pecado. Por isso, Pedro escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E a questão é, como então que a gente vai lutar com esses ataques? Diante daquilo que a gente viu hoje, algumas aplicações. Primeira coisa, lembre-se da palavra de Deus. Primeiro. Se você não se lembrar da palavra de Deus, você vai estar sujeito a todo e qualquer ataque. Se conhecendo a palavra você vai estar sujeito, imagina não conhecendo a palavra. Então, toda a palavra dos profetas aos apóstolos deve ser conhecida de todos nós. Nós não podemos menosprezar a importância de tê-la sempre em nossa mente. Ela vai ser a nossa proteção, de fato, contra essas investidas. E se você for ignorante da palavra, irmão, você vai estar sujeito a todas essas mentiras e ataques. Isso aqui é muito óbvio, você precisa conhecer. O Jamil usou uma expressão que é uma expressão bíblica. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Então, assim, eu fiz tiro de guerra, servi o exército. Eu aprendi lá a montar, desmontar um rifle, atirar. Faz 20 e poucos anos isso. Vocês acham que eu lembro? Eu nunca mais mexi com isso. Eu não lembro. Se eu soubesse que amanhã eu teria que ser enviado para uma guerra, você acha que eu não ia sair correndo tentando descobrir como fazer isso? Como que faz mesmo para montar e para desmontar, para pôr o projétil? Como que faz isso? Eu estaria preocupado com isso. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa arma. A palavra de Deus, aí Paulo vai nos falar sobre isso, né? Quando a gente fala da armadura que nós recebemos. Nós precisamos conhecê-la e saber manejá-la bem. E hoje nós vivemos a época na história em que menos nós podemos colocar a culpa em qualquer coisa para a gente não conhecer. Todos nós aqui temos acesso a mais informação teológica que qualquer Tomás de Aquino, Agostinho, qualquer um desses grandes nomes do passado tinha. No seu celular e na sua biblioteca, talvez você tenha mais acesso a qualquer um desses homens. Por que você não sabe? Por que você não busca? Por que você não aprende? Por que isso não faz? Porque você acha que não tem problema. Saiba, você está debaixo de ataque o tempo todo. E o fato de você não conhecer, e aí vamos por partes. Crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes que estão aqui, vocês precisam conhecer já. Por quê? É a defesa de vocês, porque vocês vão ser atacados. E para vocês que são pais e mães, você que simplesmente prefere não estudar, não conhecer, não saber, porque, não, está tudo bem, você está sendo um pai e uma mãe com falta de zelo e falta de amor pelos seus filhos. Você é um pai que vai dormir num bairro perigoso e deixa a porta aberta. E você tem uma filha num quarto, um filho no outro e uma esposa ali com você. E está tudo bem. Saiba que se um ladrão entrar e fizer alguma coisa com a sua esposa, com a sua filha, você tem parte de culpa nisso. Que foi você que optou deliberadamente por viver uma vida de qualquer jeito. Então, isso é uma responsabilidade para todos. Então, crianças, jovens, adolescentes, não, meu pai... Não, você tem que buscar.
Mas nós, pais, mães, também precisamos. Nós que somos mais velhos, muitas vezes nem estamos mais envolvidos, os filhos já são adultos, nós também. Por que a gente não pode estar pronto para ajudar aqueles que precisam e sempre estão à nossa volta? Esse é o chamado do Senhor para nós também. Segundo ponto, reconheça que a palavra de Deus é infalível e inerrante. Você fica questionando a palavra de Deus, então saiba, o questionamento da palavra de Deus é a base da tentação que causou a queda. Foi assim que começou. Antes da serpente oferecer efetivamente o fruto, ela distorce o mandamento. Distorcido o mandamento, tudo pode acontecer. Então, se você duvida do que Deus ensina e se coloca como juiz da sua palavra, eu decido o que da palavra é importante ou o que não é, então você se torna autoridade final. E a palavra de Deus vira a palavra de homens e ela é relativizada. Então, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus como efetivamente palavra de Deus. Terceiro, reconheça que há um Deus que intervém na história, um Deus que existe de fato. A força do naturalismo, irmãos, do materialismo, ela é muito forte, ela está aí, a gente vive no meio dela, né? E nós vamos ser tentados a seguir o fluxo, que é um padrão, está todo mundo fazendo isso. Nós cremos sim em leis naturais que são previsíveis, nós estudamos elas, mas nós cremos que elas foram criadas por Deus e que Deus pode intervir quando quiser. Quando a gente rejeita essa verdade, a gente rejeita que Deus age não só no mundo, mas nas nossas vidas também. Se você rejeita essa possibilidade de Deus, de fato, ser um Deus que intervém na história, por que você ora? Por que quando alguém fica doente, você pede oração? Deixa a coisa acontecer. Não é assim? Então, lembre-se, Deus intervém. Deus está presente. Deus está com você o tempo todo. E a gente precisa entender o consolo que isso dá, ao mesmo tempo que o temor que isso nos traz também. E, por último, essa é a minha última aplicação para vocês, suporte a zombaria com esperança. A Bíblia vai dizer que muitos de nós no passado foram zombados, você vai ser zombado, né? E não é fácil ser zombado, não é fácil ser humilhado, não é fácil ser desprezado. Quando você estiver sendo zombado, humilhado, desprezado, cancelado, deixado de lado pelas pessoas que muitas vezes você amou, que você esperavam, que queriam cuidar de você de alguma forma, quando isso estiver acontecendo, para quem que você deve olhar? Quem foi que sofreu a maior de todas as humilhações, a maior de todas as zombarias, a maior de todos os ataques? Quem que foi? Foi Cristo. Então, para quem que eu olho quando isso acontece? Eu olho para Cristo. E eu me lembro do exemplo dele. Porque, irmãos, todos nós aqui seremos zombados, mas nós somos pecadores. Por que Jesus Cristo foi zombado? Por que ele foi humilhado? Ele foi humilhado e zombado por amor de nós. Ele se colocou nessa posição a qual ele não merecia, a qual ele não precisava, simplesmente porque ele amava cada um dos seus eleitos e ele precisava fazer isso para que essas pessoas pudessem ser salvas. Então, quando você estiver sendo zombado por amor a Cristo, lembre-se que antes disso, ele foi zombado por amor a você. E isso tem que estar na nossa mente sempre. Eu não estou falando que vai ficar fácil. Eu não estou falando que você não vai chorar, que você não vai ficar triste, que você vai ficar se sentindo isolado. Vai acontecer. Mas é por amor a Ele que a gente faz isso. Então, se você crê, glória a Deus por isso. Se alguém aqui no nosso meio que ainda não reconhece Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eu quero dizer para você, Ele morreu por todos aqueles que forem até Ele. Ele morreu por pecadores. Se você hoje está aqui, e se você hoje está disposto a falar, Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim, saiba, foi Ele que te moveu a isso. Foi o Espírito Santo de Deus. Creia já. A gente vai falar do juízo daqui a pouco. Não creia só por medo do juízo, creia por amor àquele que se humilha e morre por aqueles que Ele ama. É por Ele que a gente deve crer. Lembrando de 2 textos aqui, que eu vou só citar, mas a gente conhece bem. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, olha a mentira, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E permaneça firme na palavra do Senhor. E aqui o Salmo 119, Salmo sobre a palavra, né? O Salmo 119 é o grande salmo sobre a palavra. Sabe o que no verso 51, esse aqui você não tem obrigação de saber de cor, né? O Sermão do Monte a gente conhece bem. Salmo 119, 51 diz assim, preste atenção, os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Os soberbos, eles zombam continuamente de mim, mas eu
não me afasto da tua lei.